Começou. Conforme a gente já falou, esses primeiros versos de Tiago, a gente foi bem devagar, porque ele vai dar a base para o restante do livro. E à medida que a gente for avançando agora nos próximos capítulos, são só 5, né? A gente vai ver muita coisa que a gente já viu antes. Então, por isso que a base agora está bem solidificada. E hoje a gente vai analisar os 3 últimos versos dessa primeira parte. Os versos 16, 17, 18. E se tudo correr bem, no nosso próximo estudo, a gente vai encerrar o primeiro capítulo de Tiago, tá? E a gente vai um pouquinho mais rápido. A gente encerra, então, mas esse estudo, mas o próximo a gente encerra, então, o primeiro capítulo de Tiago. Então, para quem está caindo aqui agora, estamos estudando Tiago, capítulo 1. Tiago, que vem ali depois do livro de Hebreus, no Novo Testamento. Só para a gente recordar um pouquinho, né? A gente viu que as pessoas daquela época estavam sofrendo perseguição porque elas escolheram viver os princípios do reino. Então, porque elas queriam ser fiéis a Cristo, porque elas queriam viver uma vida de fidelidade a Cristo, elas começaram a ser perseguidas. Começaram a ser provadas, começaram, inclusive, a perder oportunidade, perder dinheiro e tudo isso. E aí tem uma promessa, né? Perseverem, porque se vocês perseverarem, vocês vão crescer, vocês vão amadurecer. E para isso, para que vocês encarem tudo isso com alegria, porque se vocês estiverem sofrendo por amor ao meu nome, diz o Cristo, né? Vocês entraram no meu favor, vocês estão sob o favor de Deus. Portanto, encarem isso com alegria. E como fazer isso? Pedindo sabedoria ao Senhor. Peçam sabedoria. Mas peçam com fé, confiando, acreditando, obedecendo. Mesmo que pareça uma coisa absurda, mas se Deus pediu para mim fazer, faça. Confie, não tenha mente dividida. Uma hora é uma, outra hora é outra. Uma hora é fiel, outra hora é totalmente infiel. Sejam firmes. E lembre-se que apesar de que a gente ainda está no reino dos homens, a gente já deve viver pelos princípios do reino de Deus. E, portanto, enxerguem as pessoas como potenciais cidadãos do reino. Independente se eles são ricos, independente se eles são pobres, independente se eles têm a mesma fé que você ou não. Enxergue as pessoas como potenciais cidadãos do reino. Confie em Deus, não no seu dinheiro, não nas suas posses. Confie nele. Quem perseverar até o fim vai vencer. E essa é uma promessa. Essa é uma promessa que vai se repetindo. Lá no Apocalipse ela se repete. A Márcia levantou a mão. Não sei se isso significa alguma coisa. Mas se é um oi, então oi. Márcia, boa noite, seja bem-vinda. E agora, para a gente entrar nos versos 16 em diante, a gente precisa lembrar do que a gente estudou no último estudo. No nosso último estudo, vamos ler, né? No nosso último estudo, eram os versos 13 em diante, que dizia assim: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por esse arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. Ou seja, eu sofro nesse mundo provações porque eu quero ser fiel a Deus? Beleza, acontece. Perco oportunidades, sofro perseguição, acontece. Mas nem todas as coisas ruins que acontecem são provações. Nem todas as coisas ruins que acontecem são porque eu, pretensamente, sou um fiel seguidor do Senhor. Caí numa pirâmide financeira, perdi tudo. Não, Deus quis assim. Porque Deus sabe todas as coisas. Porque os planos do Senhor... Calma aí. Não, eu estou engordando assustadoramente, já deve ser plano de Deus. Não, é a pizza mesmo. É a pizza, é o sorvete, é o excesso de doce. Não é plano do Senhor. Não, eu estou com uma vida muito sedentária. Não é plano de Deus, não é preguiça mesmo. Então, assim, nem todas as coisas ruins que acontecem são porque eu sou cristão, ou porque eu sou seguidor do mestre. Ele diz aqui, muitas das coisas ruins que acontecem
São fruto da cobiça que nasce dentro da gente. É culpa nossa, vem de dentro de nós. Ah, eu criei meus filhos de uma maneira assim, tudo à vontade, eles não respeitam ninguém mesmo, que lindo, né? Eles respondiam para mim, eles batiam na mãe, coisa linda, criancinha. Aí cresce, bate na professora, é plano de Deus, olha que provação, que tentação. Não é, realmente não é. Então, Tiago deixa isso muito claro. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo. Então, nem todas as coisas ruins que acontecem, só porque eu sou cristão. Não, acontece, é claro. A gente vive num mundo mau, a gente vai falar isso já, mas muitos dos problemas que a gente enfrenta, fomos nós mesmos que cavamos. Deus não tem culpa disso. E aí a gente entra nos versos que a gente vai fazer hoje, que a gente vai ler hoje. Verso 16 a 18 diz assim: Meus amados irmãos, e Tiago é muito carinhoso, né? Ele tem esse trato pastoral. Meus amados irmãos, não se deixe enganar. Olha que curioso aqui. Não se deixe enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das Luzes. Olha que nome bonito para Deus, do Pai das Luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo o que ele criou. Lindo isso daqui. Vamos lá. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa-dade, todo dom perfeito vem do céu. Por que ele fala isso, não se deixe enganar? Porque ele acabou de dizer que um monte de coisa ruim que acontece não é de Deus. Deus não é a origem. Então, gente, não se engane. Não se engane. Acorda para a vida aí. Acorda para a vida. Não se deixe enganar. De Deus vêm as coisas boas. Deus é a origem das coisas boas. Ele é o doador da vida. Dele vem o dom da vida. Ele não causa o mal. Ele não causa as doenças. Não, eu estou doente. É plano de Deus. Não é plano de Deus. Não é. Quando alguém estiver enlutado, por favor, não chegue para a pessoa e fale assim, Deus quis assim. Não, Deus não quis assim. Deus não quis assim. Essa não é a vontade, esse não estava no plano original do Senhor. Ele não é o causador desse tipo de coisas. Sabe? Muito pelo contrário. É por causa da misericórdia de Deus, que se renova todas as manhãs, que ainda existe vida nessa terra. Presta atenção numa coisa, olha. A gente não vive num mundo bom onde coisas ruins acontecem. Essa é uma percepção errada da vida. Pelo contrário, a gente vive num mundo ruim onde coisas boas acontecem. Como é que alguém vai me dizer que esse mundo é bom, gente? Como é que o mundo é bom se a gente continua se despedindo das pessoas que a gente ama? Como é que o mundo pode ser bom se a partir do momento que eu nasço, eu já começo a morrer? Instantaneamente, eu já começo a morrer. Toda criança que nasce, ela começa a morrer já. A vida começa a se extinguir. A gente não tem certeza de nada. Uma veiazinha, uma artériazinha em algum lugar estratégico do nosso corpo joga a gente numa cama. Na hora que ela estoura. Uma má formação, um aneurisma, uma má formação faz a pessoa morrer instantaneamente. Como é que esse mundo é bom? Como é que pode ser bom um mundo onde a gente já jantou e um monte de gente não vai comer nada hoje? Onde existem refugiados, onde existem injustiçados, onde existem as pessoas que são abusadas, onde existem pessoas que não têm esperança, onde existem pessoas que vivem só para comer, para pensar no que vai comer, porque não tem nada mais para pensar. Não é que elas sonham com um celular novo, não é que elas sonham fazer uma viagem, não é que elas sonham com um carro, com uma casa. Não! Elas sonham o que elas vão comer amanhã. Esse mundo não pode ser bom. A gente vive num mundo mau, onde coisas boas acontecem. O mundo, a Bíblia fala que esse mundo jaz no maligno. E a coisa linda disso daqui é que as bênçãos de Deus alcançam todas as pessoas.
E agora a gente pode falar, as bênçãos de Deus alcançam pessoas boas e pessoas más, pessoas justas e pessoas injustas, pessoas fiéis e pessoas infiéis, ateus e crentes. As bênçãos de Deus e as misericórdias de Deus atingem todas as pessoas. Você pode não concordar com isso, mas é assim que é. Jesus já falou, a chuva cai sobre bons e cai sobre maus. O sol brilha sobre bons e sobre maus. E se não fosse as misericórdias de Deus, se não fosse a misericórdia de Deus, a vida já não existiria mais nessa terra. Em Salmos, capítulo 118, verso 1, o salmista declara o seguinte, Salmo 118, verso 1. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versos 22 e 23, ele escreve assim, graças ao grande amor do Senhor é que nós não somos consumidos. Pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Geralmente, quando acontece uma coisa boa pra gente, eu não vejo ninguém chegar e falar, Senhor, por que que isso aconteceu comigo? Por que que aconteceu isso comigo? Por que que eu tive aumento de salário? Por que eu? A gente não fala isso. Mas quando acontece alguma coisa ruim, a gente fala, né? Senhor, por que comigo? Por que eu fiquei doente? Por que aconteceu isso, aquilo, aquilo? E, sabe, a gente entender isso muda tudo. Coisas boas acontecem no mundo ruim que a gente vive. As coisas boas, elas são a minoria, elas são as exceções, porque geralmente são as coisas ruins que acontecem. Doenças, dificuldades, perseguições, injustiças, perdas, privações, mortes, assassinatos, acidentes, derrotas, relacionamentos ruins. Isso, nada disso estava no plano original de Deus. Nada, nada. E conforme Tiago escreve aqui, todas as boas dádivas, todo dom perfeito, vem das mãos do Criador. Deus é a origem das boas coisas. E na sua palavra, a gente tem a sua vontade revelada, para que mesmo a gente vivendo num mundo de pecado, nós possamos viver com mais qualidade de vida nos nossos relacionamentos e tendo mais saúde mental e física. Se a gente vai obedecer, se a gente não vai obedecer, a gente é livre para obedecer ou para desobedecer. Mas a vontade de Deus está revelada para nós. E aí, Tiago faz uma declaração linda aqui, olha. Ele diz, né? Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Parece que é só aqui que surge essa expressão Pai das luzes. Lindo nome de Deus. O Pai das luzes. E sabe, os comentaristas bíblicos, eles começam a se debater sobre o que Tiago queria dizer exatamente sobre essa história de Pai das luzes. Da onde que vem isso? Da onde que vem isso? Alguns acham que está relacionada com a criação. Porque Deus foi o criador dos luminares, como diz Gênesis, né? Do sol, da lua e das estrelas. Salmo 136 fala sobre isso, Jeremias 31 fala sobre isso. O salmista diz que o firmamento é a evidência da existência ou da obra criadora de Deus. Deus é o criador, dele vem todas as boas coisas. Ele é pai no melhor sentido dessa palavra. E ao contrário do que de pessoas como a gente já viu aqui antes em Tiago, verso 1:8, que tem a mente dividida, Tiago diz que Deus não. Ele é o pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Um claro contraste com o que ele já tinha acabado de falar. Se existem pessoas aqui que têm a mente dividida, então fica tranquilo, porque Deus não muda. Deus é constante. Deus é constante. Você já pensou nisso? Olha que coisa linda isso daqui. Não tem nada que você possa fazer para Deus te amar mais do que Ele já ama. E não tem nada que você possa fazer para Deus te amar menos do que Ele ama. Deus não muda, Deus é Deus, Deus é constante. Deus é constante, Ele não muda. Ele não muda. E Tiago termina essa primeira parte, essa primeira sessão do capítulo 1,
usando um jogo de palavras. A gente já tinha visto antes, né, lá no comecinho, dizia assim, olha, a prova da fé, vocês lembram? Ele falou lá no começo, capítulo 1, a prova da fé produz perseverança, e essa perseverança produz maturidade, nos levando a entender que a gente não precisa de mais nada no fim das contas, só dele. Lá no comecinho do capítulo 1, verso 2, olha, a fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros. Um vai gerando o outro. Depois, a gente viu na semana passada, ele faz um outro jogo de palavras. A cobiça produz o pecado. E o pecado, quando amadurece, produz a morte. Separação de Deus. Pecado, separação de Deus. Já não temos mais o Senhor, então, por isso, produz a morte. E agora ele faz um novo jogo de palavras aqui. Olha que interessante. Ele diz aqui, olha, que pela bondade de Deus, a palavra da verdade nos gerou. De novo, ele usa essa palavra gerou. E gerou, se eu já estou nascendo, se eu já nasci, e ele vai me gerar, significa que eu estou nascendo de novo, certo? Os insights aqui. E isso nos torna primeiros frutos, obras da salvação divina. Tiago gosta desse negócio, né, de sequência. É legal isso aqui. Ele gosta dessa sequência. O verbo gerar aqui, ele está num contraste claro com o verso 15, que a gente leu agorinha. Né? Ele diz assim, então esse desejo tendo concebido, ou seja, tendo gerado, dá à luz o pecado. E agora a palavra da verdade faz o contrário, ela nos gera para a vida. É um claro contraste entre a vida espiritual e a morte espiritual. Um claro contraste. E agora, o que a gente tem que saber, então, beleza, ele o Pai das luzes, através da palavra da verdade, nos gera. Mas o que é a palavra da verdade? O que é a palavra da verdade? Abra sua Bíblia aí, em João, capítulo 1. João, capítulo 1, versos de 1 a 5. E aqui tem algumas traduções que mudam um pouquinho, né? Umas usam verbo, outras usam palavra. Eu vou usar palavra aqui, tá bom? Então, João, capítulo 1, 1 a 5, diz assim. No princípio era, algumas traduções falam o verbo. A gente vai traduzir aqui por palavra, tá bom? Então, no princípio, era aquele que é a palavra, ou o verbo. Ele estava com Deus e era Deus. A palavra estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por seu intermédio. Sem ele, sem a palavra, nada do que existe teria sido feito. Nele, na palavra, estava a vida. E esta era, olha que lindo agora, esta era a luz dos homens, Pai das luzes. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Jesus é a palavra, Jesus é a verdade. Em João 14,6, quando perguntar, Jesus falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Pela sua palavra, tudo foi feito, tudo passou a existir. Jesus é a palavra, Jesus é a verdade, Jesus é o evangelho. Jesus não fala sobre a verdade, é o contrário de mim, é o contrário de vocês. A gente fala sobre a verdade. Jesus não fala sobre a verdade, Jesus não contém a verdade. Jesus é a verdade. Jesus é a verdade. E através dele a gente nasce de novo. Através dele a gente nasce de novo. E agora a gente tem que recordar uma passagem de Cristo com Nicodemos, que vai deixar isso muito claro para nós. Ele está dizendo aqui que por meio da palavra nós somos gerados. Esse dom vem do Pai das luzes. Certa vez Jesus se encontrou com um homem chamado Nicodemos. Nicodemos era um fariseu alto, cara respeitado. E ele não queria colocar a reputação dele em jogo, então ele pede para marcar uma reunião com Cristo à noite, escondido. E Jesus aceita. Incrível, né? De repente eu não aceitaria, você não aceitaria, não sei. Mas Jesus aceita. E é uma conversa linda que eles têm lá, capítulo 3 do Evangelho de João.
E aí Nicodemos pergunta para Jesus assim, porque Jesus fala para Nicodemos, você tem que nascer de novo. Só isso. Ó, Nicodemos, Deus te ama, você é maravilhoso, você sabe tudo, mas é o seguinte, você tem que nascer. Você tem que nascer de novo. Você tem que nascer outra vez. E aí Nicodemos pergunta, a partir do verso 4, capítulo 3 de João. Como alguém pode nascer de novo sendo velho? É claro que ele não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Nicodemos, eu não sei, acho que ele se fez meio de louco aqui. E aí Jesus fala, olha, Nicodemos, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo, da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Não dá para controlar o Espírito. Não dá para controlar a ação do Espírito. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Nicodemos, é preciso que você deixe de querer controlar as coisas e deixe o Espírito começar a controlar as coisas. É preciso nascer de novo. E aí no verso 16, tem um dos versos mais lindos da Bíblia, Jesus diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, seu único filho que era só tinha ele naquela espécie, não tinha outro. Para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E agora aqui vem os versos que eu queria destacar com vocês. Verso 17 em diante. Pois Deus enviou o seu único filho, seu filho unigênito, não para condenar o mundo, mas para que esse mundo fosse salvo por meio dele. Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Pois não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Então ele já está condenado. Esse é o julgamento. A luz veio ao mundo. Mas os homens amaram as trevas. E não a luz. Porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal e odeia a luz e não se aproxima da luz, de novo, estamos em Tiago aqui, estamos falando do Pai das luzes. Quem não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Quem pratica o mal, odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Eu não sei o que Tiago tinha em mente, mas eu tenho muito para mim que Tiago tinha essas palavras em mente, quando ele chama Deus de o Pai das luzes, ou chama Jesus de o Pai das luzes. A gente precisa se aproximar do Pai das luzes, pois é só assim que a gente pode praticar a verdade. E quem pratica a verdade, pratica a luz. Ou vem para a luz, melhor dizendo. Ou Tiago tinha isso em mente, essas palavras em mente, ou o Espírito Santo iluminou muito Tiago para ele falar isso. Tiago, ele enfatiza aqui o novo nascimento espiritual dos cristãos como uma ilustração do que aconteceria da obra de Jesus Cristo na cruz. A vida das pessoas começaria a ser transformada. E esse aqui é o maior dos milagres. O maior dos milagres, Jesus, ele fez coxos andarem, ele fez cegos enxergarem, ele fez surdos ouvirem, ele ressuscitou pessoas. Mas existe um milagre que é um milagre absurdo, que é gigante, porque não depende só do poder de Deus. É a transformação do coração de alguém. É a transformação da vida de alguém. E quando eu digo que isso não depende só do poder de Deus, porque se Deus quisesse, poderia ser só depender do poder dele, mas por alguma forma, ele se auto-restringiu por amor a mim e a você. E Deus se autolimitou, Deus colocou um limite. Ele vai até um certo ponto. Mas é preciso que eu e você escolhamos aceitá-lo. Porque se a gente não escolher aceitá-lo, ele não vai arrombar a porta e entrar. E Tiago está dizendo aqui, se a gente aceita esse dom que vem do Pai das luzes, que é Jesus Cristo, se a gente aceita isso, se a gente aceita a ação do Espírito, então nós também temos o coração transformado. Nós nascemos de novo, agora nascemos no Espírito. E somos para o mundo uma prova viva do que Deus pode fazer na vida de cada um. Olha que bonito isso. Você e eu
podemos ser a prova viva do poder de Deus nessa terra. Quando as pessoas olham para você, quando as pessoas olham para mim, elas deveriam ver a obra transformadora de Deus, já que um dia a gente disse que abraçava essa luz, que a gente o aceitava. E uma vida transformada, a gente viver nesse mundo, e agora, para mim, isso aqui tudo faz muito mais sentido do que o Tiago está dizendo até agora. Quando eu nasço no Espírito, e agora eu começo a viver pelos princípios do reino hoje, as pessoas olham para a minha vida e olham para a sua vida e dizem assim, não, se Deus pôde fazer aquilo na vida da Amanda, da Juliane, se Deus pôde fazer isso na vida da Márcia, se Deus pôde fazer isso na vida da Mariana, da Carol, do Wesley, ele pode fazer isso na minha vida também. Se ele restaurou aquele fulano ali, ele pode restaurar minha vida também. E a partir do momento que a gente aceita o dom que vem pelo Pai das Luzes, e a gente nasce de novo, a gente é o que Tiago coloca, os primeiros frutos de tudo que ele criou. Não da criação original lá atrás, mas da nova criação que Jesus inaugura. Da nova criação que foi inaugurada no Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado. E quando a palavra foi pregada com poder. E o resultado dessa pregação com poder somos nós estudando a Bíblia hoje aqui, milhares de anos depois, tão longe daquele lugar. O Evangelho, de alguma forma, me alcançou. O Evangelho, de alguma forma, alcançou você. O Evangelho, com todas as barreiras, continua alcançando pessoas e continua convertendo pessoas. E cada pessoa convertida, cada pessoa transformada, é a evidência do poder de Deus. É a evidência de que toda boa dádiva vem das mãos do Senhor. Deus é a origem de toda boa dádiva. E quando eu vejo numa tragédia como aconteceu aqui no litoral norte de São Paulo, eu vejo as pessoas se unindo, ninguém pergunta uma para outra, que time que você torce? Que religião que você vai? Que igreja? Não, ninguém pergunta isso. As pessoas simplesmente se unem para ajudar outras pessoas. Quando eu vejo histórias igual de um restaurante aqui em São Sebastião, que o cara simplesmente falou assim, está fechado ao público, está aberto aos refugiados de São Sebastião. Todos podem vir comer aqui. A gente está servindo refeições gratuitas para vocês. Eu vejo o dom e a glória de Deus. As tragédias que aconteceram ali no Rio de Janeiro, ali na Serra, as tragédias que acontecem na Bahia, as pessoas se unindo, pessoas tão diferentes. Gente, todo dom, toda boa dádiva, Deus é a origem. Porque no fundo de cada ser humano, ainda tem o milagre do amor de Deus. Pode estar muito no fundo, pode estar muito escondido, mas Deus trabalha no coração de todas as pessoas ainda. O Espírito Santo ainda trabalha no coração de todas as pessoas. E de uma hora a outra vai surgir algum ponto de bondade aqui. A questão é se a pessoa vai se abrir para que o Espírito possa fazer uma transformação total ou não. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. A gente termina essa primeira etapa aqui do capítulo de Tiago, certos de que Deus é misericordioso demais com a gente. E um pouco assustados, porque Deus parece que deposita tanta fé em mim, tanta fé em vocês, a ponto de dizer que nós somos o resultado dos milagres dele, nós somos os primeiros frutos do que ele está fazendo nesse mundo. Com todas as nossas imperfeições, com todos os nossos problemas. Mas lembre-se, quando faltar sabedoria, ele diz, peçam que a gente vai dar livremente. Que Deus nos abençoe para isso. A gente tem um tempo aqui, eu vou deixar para vocês darem aí os insights de vocês, as opiniões de vocês, para a gente, de repente, conversar um pouquinho, para não ficar só um monólogo aqui. O que vocês acharam aí desses primeiros 18 versos do capítulo 1 de Tiago? Se faz sentido, se não faz sentido. Está aberto aí para vocês. Amanda, você conduz. Eu queria compartilhar que eu estou muito impactada com um verso que fala que o pecado gera morte. Porque isso foi falado no culto. Aí depois eu fui para minha célula. A pessoa falou sobre isso. Foi falado no domingo. Aí a minha célula é na terça. Quando foi na quarta-feira de manhã,
eu fui ler um versículo bíblico que fala que... porque assim, domingo e terça foi o pecado gera morte. Aí quando foi na quarta de manhã no meu devocional, eu não lembro o trecho, eu deveria ter anotado, que fala sobre que Jesus morreu na cruz para justamente isso, para nos gerar vida. E aí eu fiquei tipo assim, cara, não tô acreditando. De todos os capítulos, de todos os livros, de todos os versos que eu poderia ler. Eu É muito bom ouvir a palavra de Deus, só que quando você vai para a palavra e Deus fala sobre aquilo, eu fiquei assim, uou, tem E, muita coisa. e Amanda, e a gente tem que ter uma visão aqui. Porque muita gente acha assim, o pecado gera morte porque Deus castiga. Não é isso que a Bíblia fala. Pecado é separação de Deus. Pecado é quebra de relacionamento. A lei de Deus, ou os 10 mandamentos, é uma lei relacional. Relacionamento com Deus e com o próximo. Quando perguntam para Jesus quais são os maiores mandamentos, Jesus fala: amar a Deus e amar o próximo. Relacionamento. Então, quando a gente quebra o relacionamento com Deus, pecado, separação de Deus, a gente se afasta do dom da vida. E é por isso que gera morte. Não porque Deus vai castigar, você me rejeitou, você. Não. É porque a gente se afasta do doador da vida. E aí a gente fica mais próximo da morte. Em vários Outra, aspectos aí. outra coisa que eu queria compartilhar foi sobre a parte que você foi falando, eu fui anotando aqui, eu falei assim, sobre isso aqui eu vou comentar, que senão depois eu esqueço, gente. A parte do luto. Nossa, a gente precisa orar e ter muita sabedoria, porque é um momento tão difícil para a pessoa. E eu já vi tanta gente falando que quando estava passando por isso, escutou tanta coisa absurda. Eu me lembro que na época da Covid, eu tive que alguém morrer para mim, eu ainda precisava amadurecer muito isso em mim, porque eu ficava meio revoltada e me questionando por que as pessoas boas morriam e as pessoas ruins ficavam. E aí Jesus foi tratando e foi trabalhando isso em mim. E aí aconteceu que a mãe da minha cunhada faleceu e a mãe da minha amiga faleceu. E aí eu fiquei, caramba, você escuta que as pessoas, né, tipo, longe, distante e tal, e aí tá mais pertinho. O que dizer? Ao mesmo tempo, você não quer dizer nada para ferir. E aí eu falei, eu pensei, gente, eu pensei assim, eu não devo ser a primeira pessoa que está passando por isso. Vou procurar na internet algum livro, alguma coisa para me ajudar. E não é que tem um livro, o título do livro é O que dizer e o que não dizer para uma pessoa em luto. E os 3 primeiros meses que eu me comunicava com essa minha cunhada e essa minha amiga eram trechos do livro. Eu lia isso aqui, eu falava assim, acho que isso aqui eu posso mandar para minha cunhada, isso aqui eu posso mandar para minha amiga. A minha cunhada, no começo, ela só visualizava, porque, caramba, foi a mãe dela, né? Eu mandava assim, uma vez na semana, tipo um sinal de fumaça, né? Tipo, tô aqui. E aí o tempo foi passando e tudo, aí ela foi começando a colocar a mãozinha. Aí depois de assim, vários meses ela parou para conversar comigo. Ela falou assim: Amanda, você não tem noção de como aquelas frasezinhas, uma vez na semana que você me mandava, falava de uma forma absurda ao meu coração. E aí eu glorifiquei ao Senhor, porque eu acho assim muito delicado. Nessas horas eu prefiro ficar muito calada, eu fico muito introspectiva e eu fico tipo assim, você quer uma água? Você já comeu? Se é uma pessoa que precisa tomar remédio, você já tomou seu remédio? Eu fico tipo assim, de suporte, né? E aí eu fico tipo muito calada, porque assim, gente, o que eu falar, o que eu abraçar, não sei, tipo, estou aqui em silêncio. Vamos ficar em silêncio juntos. E aí outra coisa que eu queria falar também. Ai, eu amo aquele versículo bíblico que fala sobre a gente estar em trevas e aí Jesus vem com a sua maravilhosa luz e rompe tudo. É um dos meus versículos, assim, que eu me li na Bíblia, entendeu? Porque quando eu não conhecia Jesus ou eu ignorava, meio tipo, vou viver minha vida e tal. Que legal. Era tudo mentira, né? Tudo engano. E aí depois que eu fui para a palavra, né, para ler, estudar e tudo, eu fiquei assim, cara, era eu.
Eu estava em trevas, eu não entendia que eu estava em trevas e achava que estava tudo bacana. Só que aí Jesus é muito bom, muito misericordioso, mostrou a sua graça, mostrou a sua luz. E aí eu também fico pensando que tem aquele trecho que fala que a gente é a imagem e semelhança de Deus, né? Então a gente é luz também, né? E tem um versículo que diz que nós somos a luz do mundo, né? Eu fiquei assim, cara, eu não, tipo assim, não é me achando, mas tipo assim, começando a entender a minha identidade em Cristo, tipo assim, eu não sou mais trevas, não sou. Agora eu sou uma maravilhosa luz também. E eu vou parar de falar, que eu acho que eu já falei muito. Próximo que quiser falar. Mas, Amanda, é isso, olha isso. Nós somos os primeiros frutos de tudo que ele criou. Nós somos os primeiros frutos de tudo que ele criou. É exato, é isso que você falou aí. E isso de que nada de bom vem de nós. Eu acho que isso a gente tem que ter muito consciente, porque a gente às vezes se culpa, e isso até é uma artimanha do inimigo, de querer falar, olha o que você fez, olha como você está agindo, olha o tanto que você já se afastou de Deus, olha, enfim, porque ele veio para acusar mesmo, né? Então ele sempre vai estar aí te apontando o dedo. Mas quando você lê na Bíblia, não, peraí, mas nada de bom realmente vai sair de mim. Gostei que a Amanda falou, aí eu comecei a enxergar a minha identidade em Cristo. Aí a gente começa a enxergar a nossa identidade em Cristo. Do tipo, não, realmente nada de bom vai sair daqui, mas sou uma nova criatura, agora já não estou mais nas trevas. E aí as boas obras que vierem daqui, as boas dádivas, na verdade vai ser fruto do Espírito, não vai ser feito por mim mesmo, né? É isso. Rosângela. E a gente Oi, Rosângela. Oi, Rosângela. E a gente vai ser usado por Deus para abençoar outras pessoas. E aí, quando Jesus fala que nós somos as suas mãos e somos os seus pés, é isso. Ele alcança outras pessoas através de outras pessoas. É isso, gente? Eu não sei se a Rosângela quer falar alguma coisa. Não criamos pânico, Rosângela. Graças a Deus agora a reunião é gravada, então você vai conseguir assistir depois. Eu também eu estava pensando na Daisy, que não entrou hoje, né? Que ela fica, ai meu Deus, eu não gosto de perder o estudo do Wesley. E, tipo assim, a gravação realmente é um plano B, né, gente? Às vezes acontece algum imprevisto, a pessoa não consegue entrar, e aí a gravação meio que salva um pouco. Mas o bom mesmo é a gente estar aqui, né? Não, na verdade é toda uma arrumação feroz aqui, né? Mudando de. Estava em obra aqui, botando as coisas no armário, aquela coisa. Minha prima hoje é aniversário dela, ligamos para dar parabéns, aquela coisa. Desliguei e me deu assim. Desliguei agora que eu olhei para o relógio, que eu. Ai, meu Deus, a aula. Hoje me preparei, estudei o livro de Tiago para poder. Agora só na gravação. Mas tá tudo valendo. Aí certo. eu nem falo nada, eu estava até contando um caso para Carol, que eu lembrei de madrugada do estudo, lembrei do estudo de manhã, quando foi de tarde, minha amiga me ligou, vamos pro circo? Eu falei, vamos, não tenho nada na agenda. 30 segundos depois, eu, pelo amor de Deus, não posso ir, tenho um estudo. Aí, enfim. Eu recebi esse convite também, mas de cara eu falei, não, hoje tem estudo. Eu me preparei, hoje me programei para o estudo, e na hora do estudo eu não entrei. Meu Deus, que coisa, né? Mas graças a Deus tem o plano B para a gente continuar na sequência. Desculpa aí, Wesley, foi mal. Tranquilo. Mariana, Márcia. Alguém quer mais falar mais alguma coisa? Márcia, você está mandando joinha. Beleza. Tem que abrir o microfone, Márcia, se quiser falar. Não sei se o microfone dela está funcionando, que aqui para mim não está dando para abrir. Está fechado lá, o microfone dela está fechado. Está fechado o microfone, Márcia. Dela e da Mariana. Eu não sei se ela vai conseguir abrir. Eu não consigo dar o comando aqui para ela abrir. Eu acho que eu também não. A gente está vendo você falar, mas a gente não está te ouvindo. Acho que a Mariana abriu o microfone ali, ó. Assim, para mim, cada dia do estudo está sendo um aprendizado totalmente novo. Eu cresci, assim, com a ideia
com aquela igreja, com um cristão legalista mesmo, sabe? Aquela ideia de que se você está sofrendo é porque você cometeu pecado, se você está com uma doença é porque alguma coisa na sua vida você acabou deixando passar. E assim, quando a gente, isso que a Carol falou, quando a gente tem esse entendimento, né, essa clareza, no sentido de que nada vem de bom da gente, e que tudo é pela graça, e que é por ele, e por meio dele, isso assim traz conforto para as nossas vidas, né? Porque é aquela ideia de que eu tenho isso porque eu sou muito merecedor. Na verdade, a gente não é merecedor de nada. Porque eu lutei muito para isso. Eu não sou merecedora de nada, eu não mereço nada. Eu não mereço nem o ar que eu estou respirando. E assim, quando a gente pensa dessa maneira, a gente reconhece o quanto nós somos pequenos, e quanto nós somos dependentes dele. E assim, para mim, isso é maravilhoso. Isso é prova do quanto ele nos ama e que amor infinito, né? Que amor é esse? Porque se nada de bom vem de nós, eu acho que a gente jamais vai conseguir alcançar essa plenitude de entendimento. Assim, só Deus mesmo. Muito, muito bom, estudo. Obrigada. Amém. Muito bom, muito bom. E é isso. A Márcia está lutando com o microfone aí. Então, gente, só para deixar avisado, né? Nosso estudo é a cada 15 dias. E o próximo vai ser no dia 6 de abril, no mesmo link, no mesmo horário. Amanda, então, eu ia até falar com você antes, eu esqueci, a gente convidou o Wesley para falar na Páscoa, no grupo de oração, no Concurseiros de Oração. E é no dia 7, é no dia seguinte, né? Porque, e daí eu não sei como que vai ficar muita reunião em seguida, porque daí ele falaria às 6 à noite, 7 pela manhã. Aí eu não sei. E a Mariana é prova e não me faz mentir, que não foi por votação unânime que o Wesley ganhou para fazer a mensagem da Páscoa. A minha mãe faz parte desse grupo ou não? Mas, olha, por mim não tem problema, tá? O problema é vocês não me aguentarem mais. Mas por mim, tranquilo. Tá? Porque dia 7 são 20 minutos, não é nem isso. É bem direto, né? Então, se não tiver problema para vocês, por mim, tranquilo, tá bom? Gente, então, eu acho que vai fazer aniversário que eu conheço o Wesley, porque eu acho que eu conheci o Wesley na pregação da Páscoa. Carol, eu sei que tu não é de gravar a reunião dos concurseiros, mas pelo amor de Deus, tu vai ter que abrir essa... O Wesley não vai falar sobre a Páscoa para nós também? Aí fica difícil. Bom, aí a gente falar na Páscoa na quinta noite, na sexta de manhã, aí fica muito over, né? Mas eu acho que a gente pode mandar o link para a Rosângela. Nossa. Então tá. Rosângela, é muito... 7 horas da manhã, 7h30 da manhã, tá, Flor? Da manhã, não é da noite, não. Da madrugada. Da madrugada. Fuso horário. Mas, Mariana, há 2 semanas atrás, eu preguei aqui na minha igreja e falei exatamente sobre isso que você falou, sobre a questão da graça imerecida, como a gente não merece nada, como a gente acha que merece alguma coisa, como a gente acha que tem algum mérito. E é bem legal, assim, ler João capítulo 6 e ler a parábola do dono da vinha. Aquela parábola que, sabe, o cara que chegou às 9 da manhã, contratou às 6, às 9, às 12, às 15, às 17, e no final todo mundo recebeu o mesmo pagamento? Quem quiser estudar um pouco sobre graça, lê esses 2 trechos aí que são, assim, perturbadores, para quem acha que a gente merece alguma coisa ainda. Mas é isso, então. Se não tem mais nenhuma observação... Gente, só para fechar, a gente vai ficar só com a reunião dos concurseiros? Não, o Wesley falou que não tem problema. Que ele Por mim, tudo bem. Tiago à noite e no dia seguinte da Páscoa. Tá bom, então, ó. Deus abençoe. Rosângela, faz a oração de encerramento. Senhor Jesus,
Obrigada, meu Deus, por essa oportunidade de estarmos estudando a palavra de Deus. O Senhor está trazendo esclarecimento, entendimento no teu conhecimento, abrindo os nossos horizontes para trazer sede e fome também da palavra, que a gente possa mergulhar mais, descobrir os teus tesouros escondidos, meu Pai. Muito obrigado pela vida do Wesley, que tem se empenhado, Senhor, em trazer, Senhor, para nós, Senhor, esse momento de esclarecimento, de estudo, e que cada um de nós possa absorver tudo aquilo que o Senhor está querendo falar conosco, Senhor, tudo aquilo que o Senhor, porque eu tenho certeza que o Senhor primeiro coloca no coração dele aquilo que o Senhor quer que ele diga para a igreja. Somos igreja do Senhor, meu Pai. Então, nós te agradecemos por cada ministração, por cada palavra. Continua conosco, que essas ministrações venham ser verdades nas nossas vidas, Senhor, que senão de nada valeria, meu Pai. Que possamos aplicar e vivê-las no nosso cotidiano. Te damos graça por cada um que aqui está. Que o Senhor continue a abençoar na semana de todos, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, gente. Deus Gente, abençoe. uma ótima semana para todos vocês. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente.